Religião vem da palavra religar. Vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. Olá! Como é que vocês estão? Se você é ouvinte do Hebreu e é um ouvinte cativo, você deve estar estranhando. Quem é essa moçoila? Né, que eu saiba, o podcast é feito com o Lindomar e com a Lia Girão. O que é isso? O que significa isso? Né? A gente está assim, numa ocupação muito bem-vinda, né? Essa gravação desse podcast está sendo feita, as entrevistadoras foram convidadas, né, para fazer esse especial de aniversário e a gente está aqui para isso. Então, meu nome é Eliana Coelho, eu sou do podcast Elas Pesquisam e estou aqui no episódio de aniversário do Hebreu Podcast. O Hebreu Podcast está fazendo aniversário, quem está ganhando o presente somos nós. Essa piada é bem antiga, né? Tá entregando a minha idade. Mas ainda gera algumas risadas, né? Como todos sabem, coisas antigas, como piadas, nem sempre são ruins. Como pessoas que participam de tradições, e dentre tradições religiosas, não significa dizer que eles são, abre aspas, falsos moralistas ou hipócritas de carteirinha. Tradição religiosa não equivale à religiosidade, nem muito menos à espiritualidade. No entanto, as espiritualidades pessoais se referenciam nas tradições, e conhecer elas e do que realmente tratam é uma das missões desse podcast maravilhoso chamado O Hebreu Podcast. Além dessa missão incrível de informar sobre espiritualidade e religiosidade, que ajuda os ouvintes a entenderem as formas plurais de religiosidade que existem no Brasil e no mundo, o podcast reúne de tempos em tempos pessoas dos mais diversos credos para dialogar sobre o que acreditam, como é o caso aqui, né? Nem todas nós que estamos aqui acreditamos na mesma coisa. Então é isso mesmo, eles fazem diálogo interreligioso. E ele é possível sim, e foi feito neste último ano, né, pelos criadores do podcast, pelas 3 pessoas maravilhosas, o Lindomar, né, Nepomuceno, Lia Girão e Ronaldo. Essa trindade massa, trindade benigna, né, mas não divina, porque a gente não é desses, nem dessas, nos trouxeram 2 temporadas e essas discussões nos ajudaram a entender sobre as formas e expressões do crer. E a fé como algo positivo. Se a fé é positiva, se ela for criadora de pontes e impulsionadora do amor. Amor ao próximo, mas ao distante também. Aí eu vou me referir à Bíblia, né? Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu bem mais precioso. Não é isso que trata o Evangelho? Então, de maneira mais fundamental, eles 3 fazem isso. E aí vocês podem pensar, poxa, mas tá um pouco exagerado, né? Assim, citou a Bíblia, já não vamos assistir isso aqui. Calma, mas não é sobre proselitismo que a gente tá falando aqui, né? A gente tá falando de uma fé como impulsionador de transformações sociais que incluam e acolham pessoas em suas diferenças e particularidades. O Hebreu, a inspiração do Hebreu, para quem já escutou os vários episódios do Hebreu, significa caminho, né? É o caminho de Jesus. Nós achamos que esses 3 criadores do Hebreu, estão se garantindo nisso. Quem não é de Ceará quer dizer se garantir, quer dizer que estão indo muito bem. Então, aqui quem fala, e fala bastante já, é Eliana Coelho. E junto comigo, que vai já aparecer, está a Márcia e a Líbia. E nós somos convidados pelos 3 criadores, né, para estarem aqui. E eu já me apresentei e agora a fala eu passo para a minha querida Márcia, colega de profissão, cientista social maravilhosa, e a Líbia também maravilhosa. Se apresentem aí. Agora eu vou me calar. Boa tarde, gente. Espero que encontrar vocês bem, né? Sou a Márcia, como a Eliana disse, sou colega de profissão, né? Sou professora de sociologia no ensino médio, sou criadora de conteúdo lá no portal. Tô aqui, amo o Hebreu, todo mundo sabe que eu sou hebrete, eu vou dizer isso muito hoje, porque eu sou hebrete. Adoro esse podcast, é um negócio que eu gosto de ouvir, assim, em todos os momentos que eu posso. E adoro Lia, adoro Lindomar, são pessoas que moram no meu coração, a gente estudou juntos na faculdade. Pra mim é um prazer imenso estar aqui. Espero que vocês gostem do que a gente preparou hoje.
Bom, olá a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Líbia Baúdo. Eu sou estudante de comunicação social, já atuo na área de jornalismo. Para quem aí está acostumado com o universo podcaster, já vai lembrar de mim, de alguns podcasters passados, tanto aqui no Hebreu quanto lá no PQPcast, né, da Tata Finoto, da Natália também. Então aí algumas pessoas já devem me conhecer dessas épocas. Eu sou ativista também, e um dos objetivos de eu estar participando aqui, ter participado de episódios mais recentes, inclusive de uma live para falar sobre a questão do terrorismo com a mídia, é desmistificar alguns pontos da religião islâmica e da religiosidade também, falar um pouquinho de feminismo, militância, direitos humanos. Eu acho que é isso que nos move por aqui. Então, já quero desejar desde já um feliz aniversário aí pro Hebreu, que a Lia e o Lindomar continuem com esse trabalho brilhante, incrível, maravilhoso ao mesmo tempo, e obrigada a vocês que os acompanham até aqui, já tem um ano, e que sigam aí por outros vários. Bom, vamos começar, passo a palavra novamente para Eliana. É isso aí, nós estamos aqui para responder, aliás, não estamos aqui para responder, nós estamos aqui para perguntar para essas três pessoas maravilhosas. Gente, eu sou muito espalhafatosa, viu? Fiz já teatro, aí por isso que eu... Então vamos lá, né? Passou para mim, agora a gente quer saber, é a pergunta que não quer calar. A Anitta não pode silenciar sobre isso. E a primeira pergunta que eu faço é uma pergunta simples, que remonta, né, à antiguidade, quando eles eram bebezinhos. Não é isso não, gente. A gente quer saber o lugar de fala de vocês. Quem são essas pessoas? Para quem tá chegando agora. Quem é Lindomar? Quem é Lia? Quem é Ronaldo? E por que eu tô falando Ronaldo? E quem tá escutando o podcast nunca ouviu o Ronaldo, ou ouviu só algumas vezes, enfim. Falem aí do lugar de fala de vocês, e também, por favor, pode ser uma experiência religiosa que vocês tiveram, né? Pode ser até de forma de piada, gente. Quando eu tinha 5 anos, vi um fantasma, pode ser também. Então, falem aí da vida de vocês, que a gente quer ver, quer escutar. Vixe, quem começa, né? É a expectativa agora, quem começa? Vai tu. Gente, muito massa estar aqui com vocês, eu estou muito feliz das meninas estarem aqui nesse papel de entrevistadoras hoje. Eu sou Lindomar Nepomuceno, eu sou cearense, morando hoje em Brasília, também sou cientista social, estou mestrando em antropologia na UNB, sou professor, sou viado, sou nordestino, sou filho do campesinato, lá no Campestre, interior de Chorozinho, vocês nunca devem ter ouvido falar, cidade minúscula do Ceará. E eu acho que é isso, para começo de conversa. É isso, é o nervosismo, gente. Eu sou católico, né? Eu sou um viado católico. Isso escandaliza algumas pessoas, outras nem tanto. E eu integro o Diversidade Católica, né? A rede dos coletivos LGBTQIA+, católicos no Brasil. Acho que é isso. E agora, mais do que nunca, né, Eliana? Importa dizer, a gente integra a rede nordestina de podcast. Uhul! Tá nascendo também. Acho que é isso. E a experiência religiosa? A tua primeira experiência religiosa? Tu tem pra contar um babado, algum babado? Vixe, a minha primeira experiência religiosa. Difícil é eu lembrar qual é, né? A minha primeira experiência religiosa. Mas, porque eu posso pensar que foi mais significativa pra mim e a que eu tenho na memória de mais tempo, né? Que eu tenho na memória de mais tempo. Eu nasci, os meus pais são... Meu lado da família paterna é toda evangélica e a minha família materna é católica, a maioria. E a lembrança mais antiga que eu tenho é de ir com a minha mãe pra missa mesmo, lá no Campestre, né, na capelinha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, talvez com 6 anos, não sei, 7 anos de idade. Ainda assisti a missa rezada por um padre chileno, que eu achava muito engraçado, ele falando com um sotaque carregadíssimo. E eu achava legal, divertido ir pra missa com ela. Então eu acho que essa é a primeira lembrança que eu tenho, de mãozinha dada com a minha mãe, assistir a missa lá na capelinha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Campestre. Massa. Quem é o próximo? Ou a próxima? No limite? Eu voto na Lia, eu tô só jogando a bola pra vocês. Então, oi gente, eu sou Lia Girão, hostess do podcast Hebreu. E, cara, sempre é muito difícil falar sobre mim. Não é só pelo clichê de, não sei falar sobre mim. Mas eu acho que os meus demarcadores são muito
mudam bastante, né? Então, há um tempo atrás eu não imaginava estar me apresentando falando que eu sou host do podcast Hebreu, mas isso é algo que hoje faz muito parte do que eu sou, daquilo que eu consegui construir. Então, para começo de conversa, eu sou Lia, sou cristã, sou uma mulher feminista, sou evangélica, batista de nascimento e criação, e até hoje permaneço, né? Não sei por quanto tempo. Sou formada em ciências sociais, eu e o Domar nos formamos juntos, né? E atualmente estou no mestrado em sociologia, pelejando para terminar. Assim como Márcia, assim como a Eliana também, sou professora. Acho que é isso que eu tenho para falar sobre mim. Moro aqui em Fortaleza, né? Sou daqui, permaneço aqui. E é isso. Sobre experiências espirituais, nossa, acho que dava pra fazer um episódio inteiro só sobre não, isso, viu? A gente contando as coisas que acontecem na gente. Pois é. Eu sei que você é sensitiva. Você compara ali com a Camila de Lucas. Você eu sei que você é dessas. Pois abre aí o leque. Ai, gente, eu sou. Qual é o mistério, o sonho profético que a Lia tem pra contar, minha gente? Pronto. O pessoal fala brincando, eu sou a neta da bruxa, não sei o quê. Não, eu sou a filha da bruxa. A minha mãe também tem isso muito forte. Ela já teve, assim, algumas passagens, experiências dentro de outras religiões, né, como o espiritismo, e aí chamavam isso de mediunidade. E, enfim, eu acho que independente da religião que você se encontra, tem algo relacionado a esse sexto sentido, esse negócio meio esquisito. Ontem, inclusive, eu tive um pesadelo, né, acordei, assim, desesperada, chorando. E aí a gente sempre faz isso de compartilhar sonho. Eu desci, fui tomar meu café, aí mãe, eu tive um sonho horrível, ela, eu também. Depois a gente teve o mesmo sonho. Enfim, fechando assim. Aí, Eliana. Não foi com a gente não, né? Irmã, misericórdia. Não, foi não. Mas já tá tudo bem. É normal, a gente sofre, né? Mas se a gente for viver sofrendo, a gente não faz nada. Mas sim, a minha mãe, eu acho que ela é a maior experiência religiosa que eu tenho. Porque ela se converteu um pouco antes de eu nascer. Então, eu cresci com a minha mãe dando os primeiros passos. Gente, pra quem não é crente, né, se converteu, começou a ir pra igreja, levantou a mão, falou que queria aceitar Jesus. Pronto, foi isso. Então, eu cresci com a minha mãe dando esses primeiros passos na fé, e aí foi meio que algo que aconteceu por osmose. A gente aprendeu muita coisa juntas, ela, assim, é o meu maior referencial até hoje. E é isso, de lá pra cá, muitas experiências, e eu acho muito massa que a nossa visão sobre muitas coisas, né, tocando principalmente nas questões culturais e políticas, mudou muito. E eu fico muito feliz, né, de ver na minha mãe uma pessoa que tem uma compatibilidade muito grande com aquilo que eu acredito. E então, ela já era esse referencial de fé pra mim. E hoje ela não só é um referencial de fé, como ela é um referencial, assim, de questões políticas, de posicionamento. Ela é uma pessoa que é muito mais do que eu, engajada, então eu me sinto muito privilegiada por isso. Assim como ela seguiu, né, o passo de pessoas que vieram antes dela, como meu avô. Acho que é isso, acho que eu respondi. Amiga, a gente que é pentecostal já se preocupa logo, né, com o sonho da irmã. Sim. Mas é isso. Gente, falou em sonho, já tô querendo interpretar, já vejo o que tá acontecendo. Fico pronto. Google vamos pesquisar. lá, pega aqui o livrinho. Google pesquisar. Então é minha vez, Exatamente. Né, gente? Eu me chamo Ronaldo. Como a Eliana falou, vocês não devem me ouvir muito aqui pelo Hebreu, porque de fato eu ainda não cheguei na era podcaster. Estou assim nos bastidores. Mas hoje, como é um dia especial, né? Estamos aqui festejando também. Resolvi botar a cara no sol. Vocês devem me conhecer ali pelo feed do Hebreu. Eu sou artista visual e dentro do projeto eu cuido da identidade visual e, né, as nossas artes de distribuição, assim. Mas me apresentando um pouco melhor, eu sou pós-cristã. A gente fala isso frescando, mas eu tô começando a entender isso a partir de um lugar mais sério, talvez. Zoeiras à parte, eu venho de um contexto cristão, né, de um contexto católico, e tive vários rolês dentro desse outro rolê, e hoje não tô muito afim ou muito afeita ao cristianismo, né, aos moldes do cristianismo, mas tô aqui, meu namorado é o quê? Católico, cristão, crente.
E partilho de diversas referências também nesse processo, assim, né? E o hebreu tem sido um pouco disso. Para lembrar da minha primeira experiência espiritual, eu não sei se foi bem a primeira, mas uma das lembranças que eu tenho, assim, muito demarcadas é de ir na casa de uma senhora que era vizinha da minha avó materna e ela era rezadeira. Mas a casa dela era uma coisa assim muito fantástica, porque ela criava, sei lá, ela tinha um viveiro de pombo. Eu achava isso muito fantástico. Porque ela soltava os pombos, mas abrigava eles lá. Ela criava papagaio, tartaruga. E eu sempre ia na casa dela bem criança, né? Com a minha avó, pra fazer alguma reza. Mas acho que a primeira coisa que eu lembro dela é de uma das vezes que a gente foi rezar. E essa rezadeira lá, tipo, tava todo o contexto, cheio de vela, ela queimando incenso, aqueles incensos, parecendo incenso de missa. E eu adorava muito aquilo, eu sempre ficava muito à vontade. Só que nesse dia, ela incorporou o Padre Cícero. E desculpa, mas eu só fiquei muito assustado assim. E eu ficava falando, meu Deus, ela não é crente e pode fazer isso. Não, e performance de gênero maravilhoso. Gente! E ela era assim, bem idosa. Mulher, ela era rezadeira. E aí nesse dia, durante a reza, ela incorporou o Padre Cícero e saiu abençoando a gente, né? Eu, a minha avó, a nossa família. E foi tudo. E aí, desde esse dia eu fiquei também pensando, né? Olha, dá pra ser aí afeito a esse rolê cristão, né? E tal, porque minha avó era muito católica. Mas dá pra ver outras coisas também, assim. Sim, e isso é massa. Procurando um terreiro. Massa demais. Porque, não é, Ronaldo? As pessoas pensam que a gente precisa estar dentro de uma caixa, inclusive religiosa. Cara, não tem isso não. É o que fizer bem pra você. E é muito legal essa experiência, porque foi assim, uma outra pegada, né? Ela saiu da binaridade, não foi um espírito feminino que veio, foi um espírito masculino, adoro. E ela sai. E eu lembrei agora que na nossa última ida pro Ceará, a minha mãe me falou que eu fui batizada por um... Ela me contou quem era, eu não conheci, né? Porque era bebê. Mas basicamente eu fui batizada por um preto velho, assim. Ela disse que era um senhor muito idoso que frequentava lá a casa da família. E aí ele olhou assim pra mim e disse: essa criança tem que batizar ela, né? E aí me batizou antes de eu ser batizada na igreja, assim. Então... Ai, que massa! Muitas coisas num caminho só, gente. Misteriosas. Adoro. Eu gostei da experiência de vocês. Eu achei legal. Todas as três há um reconhecimento também de uma coisa gostosa, que é dialogar sobre isso, né? E não achar que isso nem é uma coisa que precisa ser inflexível e nem uma coisa que não possa também ser. Por isso que eu falei, gente, a experiência espiritual de você ser um fantasma quando era criança também vale. Porque é isso mesmo. Continuando nessa investigação psicanalítica, chama Jung, chama Freud, né, para brigar. E o hebreu fala sobre o caminho e a caminhada de fé. Para quem está aqui escutando agora, eles falam muito isso, sobre o caminho, sobre a caminhada de fé das pessoas. Muitas vezes nesses tempos, né, enfim, não vou falar o nome do Darth Vader. Ups. Não temos tempo de pensar sobre isso. Então eu queria que vocês falassem sobre como a produção desse conteúdo, né, que é um conteúdo de espiritualidade, sobre fé, ajudou na caminhada de fé de cada um, nessa troca que vocês têm com pessoas de crenças diversas, né? Se ajudou, se não ajudou, enfim. Digam que ajudou, porque a gente tá numa live e tem que dizer que é legal. Vamos inverter essa ordem agora, né? Eu comecei e vocês vão ficar jogando pra mim. Vou fazer as vezes de patrãozinho. Vamos lá, Lia, começa. Bora. E o Ronaldo ficou bem no meio. Tem que ser cúmplice da companheira, né, meu amor? Ridículo. É tu, Lia, é sério. Senão é quebra de contrato. Tem que falar. Mas sim, gente. Será que eu vou ter que fazer o RH, gente? Eu tô falando aqui. E ele tem uma voz assim, bem... E eu tô percebendo agora que é tipo um pouquinho rouca, assim, dá um negócio legal. Tem um metálico, né? Na voz. Tem um metálico na voz. Fernanda Bruno, vem cá, pois diz aí, mulher. A produção de conteúdo e a fé, a tua fé. Eu sempre não, de uns tempos pra cá, quando eu olho
para minha formação cristã, para os espaços dos quais eu fui criada, eu me vejo uma pessoa muito privilegiada. Por quê? A igreja que atualmente eu sou membro, né? É a igreja que eu cresci, nasci lá e tal. E hoje eu não vejo assim, óbvio, consigo identificar algumas contradições, algumas conversas, coisas que eu não consigo concordar 100%, mas ao mesmo tempo eu tô muito fora daquele preconceito, não, daquele estereótipo que existe sobre a igreja brasileira, né? Que aí é um estereótipo que existe de maneira muito ampla, tanto em relação às igrejas muito grandes, como também o estereótipo que existe em relação às pequenas comunidades, às comunidades pentecostais. Então eu tô muito fora desses dois ambientes. E por que eu me sinto privilegiada? Porque eu faço parte de uma comunidade de fé na qual eu consigo me expressar sobre os mesmos pontos que a gente fala no Hebreu, por exemplo, de maneira muito confortável, de maneira muito espontânea, e não me sinto tolhida. Então é um espaço que eu consigo ocupar também posições de liderança, por exemplo, consigo ser uma mulher jovem. Obviamente enfrento muitas vezes alguns impedimentos, alguns constrangimentos por isso, mas eu consigo muito ter apoio da minha comunidade. As pessoas com as quais eu tive o prazer de me encontrar foram muito importantes na visão que eu tenho hoje. E eu não estou falando só de pessoas cristãs, não estou falando só de pessoas do meio evangélico, mas todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade e o prazer de trocar uma figurinha sobre religião, sobre espiritualidade, foram essenciais na visão que eu tenho hoje. E aí o que acontece? O Hebreu, ele foi um grande marco de expansão disso tudo que eu já estava acumulando na minha cabeça. E foi muito incrível, porque na época que Lidomar falou comigo, né, para propor, a princípio eu ter uma participação, e aí em seguida, né, da gente construir isso junto, foi algo que eu aceitei com muita facilidade, porque eu já pensava sobre isso, eu já sabia que eu tinha esse desejo de falar de alguma forma sobre esses assuntos. E aí o que acontece? A experiência que eu tive dentro do Hebreu foi como se eu pudesse ver toda a minha vida, todas as pessoas com quem eu conversei, e reviver isso de forma muito intensa, né? De uma maneira completamente diferente, mas a mesma coisa, de ter essa experiência de falar com muita gente que pensa diferente de mim, gente que está em outra religião, mas pensa muito parecido. Então, definitivamente o Hebreu é um grande construtor daquilo que eu acredito, e eu acho que a nossa fé, apesar da gente ter muito essa ideia da fé como algo, não é nem fechado, mas algo que é o que é, mas a nossa fé, ela se molda a muitas coisas. E a gente já falou por A mais B e provou que a gente não está aqui para estabelecer um parâmetro, para estabelecer um tipo de julgamento, mas para caminhar e compartilhar dessa caminhada, que eu acho que isso é o mais importante. Então, sim, hoje muito do que eu acredito surgiu a partir da minha experiência do Hebreu, surgiu a partir da minha experiência antes disso, que apesar de ter um antes e um depois, eu vejo uma linearidade muito grande. Sobre esse processo, né, de criação e tudo, eu acho que tem sido uma oportunidade muito legal. Como eu falei, hoje eu não tô dentro de uma instituição cristã, e aí acho que isso também é massa, né? Porque dentro da minha trajetória eu tive experiências muito complexas e às vezes muito violentas com os espaços cristãos. E hoje com o Hebreu eu experimento possibilidades diferentes disso, né? Mesmo não integrando institucionalmente ou, enfim, me identificando espiritualmente com esse rolê. Mas acho que um dos pontos que tem mais me feito bem dentro do processo é, de fato, encontrar essa diversidade em lugares que eu não conheci diversos, né? Então, por exemplo, na nossa última temporada, onde a gente está falando de teologias contextuais, eu pude conhecer, sei lá, teólogas feministas, teóloga sapatão, como a Anesté se identifica. É muito massa, assim, né? Porque aí me dá condições de perceber que a minha experiência também não é única, assim, digamos. Calma, a minha experiência é única, a minha experiência é minha. Mas aquilo que eu experimentei nesses espaços não é uma possibilidade só, né? Tipo,
sim, aquilo que eu vivi é real, e a gente, dentro do Hebreu, de certa forma, aborda isso também, né? Como possibilitar espaços de acolhimento dentro desses lugares cristãos. Mas existem outras possibilidades, existem outros lugares, existem acolhimentos diversos e possibilidades diversas. E aí produzir isso nesse momento, né, em que a gente está recluso e que a gente tem que experimentar também outros acolhimentos dentro da nossa própria casa, tem sido uma oportunidade de encontro mesmo, eu acho, sabe? De pegar o encontro como um exercício, assim. E a partir de cada exercício ir colocando outras coisas em prática. Então acho que é isso. Que massa. Que massa. É isso, a gente não tá romantizando não, viu, gente? O cristianismo, a religião, a gente não tá aqui pra salvar a religião, a gente tá falando de espiritualidade, é outro rolê. Então sim, é violento, é excludente com LGBTs, enfim. Mas que bom que tá sendo disputado, né? O discurso e o Hebreu tem esse papel legal de falar sobre isso. Uhum. Então é você, patrãozinho. Focado com esse apelido. Não é? Imagina o que o pessoal não pensa, né? Ouvindo isso, né? Enfim. É. Amiga, eu tô tão nervosa que... Eu tô pensando eroticamente, né? Porque eu sou dessas. Tanto a primeira temporada como a segunda foram muito especiais e importantes pra mim. Mas a segunda temporada, né, que a gente falou, produziu uma série sobre teologias marginais, teve um gostinho diferente, por assim dizer, porque eu tratei de temas que foram os temas que me provocaram a criar o Hebreu, né, compartilhar a ideia do Hebreu com o Ronaldo, primeiramente, depois com Lia, e a gente colocar isso em prática, né. O Hebreu nasceu já nesse contexto da pandemia, no passado, e foi muito significativo para mim assistir as lives que eram promovidas pelo Afrocrente, né? O Jackson Augusto, que tem um perfil no Instagram, @Afrocrente. Eu nunca tinha ouvido falar em teologia negra, por exemplo. Nunca tinha ouvido falar. E aí, um belo dia, o Ronaldo compartilhou uma live comigo, do Jackson, que era ele e o Bigon conversando. E eu assisti e achei muito massa, e aquilo me provocou de um jeito, sabe? Falando das raízes africanas da fé cristã, de como as pessoas negras estão presentes na Bíblia, o que já não era novidade de ouvir que Jesus é negro e tal, mas isso me chegou de uma forma que me motivou inclusive a voltar a ler a Bíblia e a ideia do podcast, de querer compartilhar isso com outras pessoas. Então isso ajudou diretamente na minha fé, porque hoje eu tenho muito mais forte na minha vivência, na minha prática de espiritualidade, como eu penso teologia. E com essa temporada, com essa segunda temporada, eu já posso dizer como quem também produz teologia, porque quem produz teologia não é só teólogo, né? Nós, as pessoas de fé, os sujeitos de fé nas nossas comunidades, produzimos teologia. Eu produzo a partir desse lugar, eu posso me entender enquanto uma pessoa preta e entender que a fé cristã tem uma raiz na África, que Jesus era negro, e tem toda uma questão ancestral muito forte envolvida aí, e isso girou uma chave, sabe? Na minha espiritualidade, na minha fé católica e tal. Então isso me marcou profundamente. Para além disso, o diálogo com as teologias queer, né? A oportunidade de conhecer a Anisté, que, meu Deus, eu conheci a Anisté das redes sociais, né? E aí ter a oportunidade de, caramba, velho, bater um papo com a Anisté, assim, eu tava tão nervoso no dia da gravação, vocês nem sabem, assim, de, meu Deus, é a Anisté. Foi muito massa, sabe? Aquilo foi muito importante pra mim. Por causa da Anisté que eu comprei um livro, Deus Queer, que eu super recomendo, né? Que é da teóloga indecente, a teóloga queer, mas ela preferia se definir como uma teóloga indecente, que é a Marcela Alsreid, que é uma teóloga argentina. E caramba, foi outra chave, assim. A primeira chave foi a teologia negra. E depois foi as teologias queer, a teologia indecente da Marcela Alsreid, que ela fala de uma maneira bem provocadora, né? Que a teologia queer tira Deus do trono e traz pra cama. E aí pensa Deus de uma outra forma, né? Isso me chegou muito forte. Então, estar produzindo conteúdo nesse momento sobre essas temáticas só me fortaleceu, assim, espiritualmente falando, me deu a certeza de que eu estou indo no caminho certo, me deu esperança de disputar esses espaços que muitas vezes nos são negados, né? A igreja não é lugar para viado, a igreja não é lugar para falar de racismo, de negritude, e a gente está disputando esses lugares, né? Fiquei muito orgulhoso de ver esse movimento acontecendo dentro da igreja, de descobrir a existência
do Diversidade Católica, dos diversos coletivos da rede católica LGBT, de ver a Igreja Católica na Alemanha desafiando o Vaticano e os bispos abençoando casais homossexuais, mesmo depois da Congregação para a Doutrina da Fé ter dito que não, que está errado. Então isso me dá esperança. Acho que eu respondi, Eliana. Maravilhoso, respondeu sim. Aí agora eu vou fazer que nem o Miguel Fala Bela. Vou passar a palavra para a querida Márcia. Eu vou focar aqui, as minhas perguntas elas são focadas assim na parte mais profissional, né? Considerando que já estudei com Lidomar, eu acho que é uma maneira da gente estabelecer esse contato. E também como fã do Hebreu e fã das pessoas que fazem o Hebreu, né? Tenho lembranças muito boas de Lidomar. Uma vez vi Lidomar na festa de São Francisco, na minha cidade, Canindé. E ele, pra mim, assim, dentro do catolicismo e tal, é uma pessoa que eu tenho como inspiração. Então, a minha pergunta também é direcionada nesse sentido, assim, de pensar como a construção do Hebreu influenciou vocês, assim, se a gente entende que o Hebreu ensina muita coisa pra vocês, né? Porque ensina muito pra gente. O Hebreu já tem 1 ano, a gente já viu várias pessoas passando por aqui, pessoas diferentes, de religiões diferentes, com coisas diferentes, e ensinou a gente que tá ouvindo, mas com certeza deve ter ensinado tanto assim pra vocês que fazem, né, que estão aí na produção, que estão como host. E a minha pergunta é nesse sentido: como o Hebreu auxiliou, ajudou vocês, influenciou vocês também na prática profissional, como artista, como professor, como pesquisador, como criador de conteúdo? Como que foi a influência do Hebreu na sua prática profissional? Ela já deu a deixa. Vocês veem aí, viu? Ela já deu a deixa, amor, que ela começou como artista. Olha aí, ó. Eu ia propor o negócio da ordem alfabética. Mas vocês sabem, viu? A professora. Ronaldo começa, gente. Pode ser, então. Olha, eu acho que... Primeiro, tudo isso que a gente está contextualizando, né, que me ajuda nesse rolê do encontro e também de outras percepções que eu ainda não tinha, por mais que, né, convivendo com o Lidomar e tal. Mas, pensando de um ponto de vista, assim, bem objetivo, sei lá, pragmático, material, não sei... O Hebreu tem sido um exercício também para mim como artista, assim, né? Porque quem me conhece sabe que o Sol em Virgem me rege muito. E às vezes isso, sei lá, não que atrapalha, mas que restringe um pouco os meus processos criativos autorais, né? Então, o Hebreu também tem sido esse lugar de criação onde eu posso criar sim, com o meu rigor virginiano, aquela coisa toda, mas é um lugar de experimentação onde eu experimento questões diferentes, né? Onde eu experimento questões diferentes daquelas que estão na minha produção autoral, mas é também um lugar onde eu estou me chamando de assessoria de comunicação, que é um negócio que eu nunca tinha feito. Então, tendo também essa experiência, né? Eu falei no início que eu sou artista visual, mas eu me formei em comunicação social, né? Então, estamos ali trabalhando para ser designer, para ser também comunicadora, mas nessa via ainda da criação. Então, o Hebreu tem sido esse lugar de experimentar mais sobre essas coisas e me deixar também atravessar por referências diferentes, né? Tipo, na primeira temporada a gente trabalhou com fotografias, então eu conheci trabalho de fotógrafas que eu não conhecia antes, mas ao mesmo tempo tive a oportunidade de trabalhar com um fotógrafo que eu já conhecia, 2 na real, né? O Jean, aí de Fortaleza, e o Felipe, lá de Pacajus. Então, fui me atravessando com essas coisas, tendo referências diferentes daquelas que eu tinha. Agora, na segunda temporada, também tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de 4 pessoas ilustrando a temporada. E sempre é muito massa fazer essas trocas, né? De ver como cada estilo é diferente, mas que comunica bem aquilo que a gente estava tentando trazer para os episódios, para o podcast como um todo. Então acho que, sabe aquele papo do networking, né? Que às vezes é meio manjado, às vezes é meio paia. O Hebreu tem sido isso, mas de uma forma que é legal, de conhecer diversas pessoas e ver como isso também vai refletir naquilo que eu faço, naquilo que eu crio. E eu tô gostando, gente. Espero que vocês também.
Pois arrasou, viu? Eu posso dizer como hebrete, eu vou dizer isso todas as vezes que for possível. Então vocês enjoarem, sério, mulher, para. Mas até não, vou ficar dizendo. Eu como hebrete digo que você simplesmente se garante. Assim, eu tava vendo o feed do Hebreu, tem todo um negócio, gente, que eu não prestava atenção nessas coisas até eu inventar de mexer com isso, né? Aí meu irmão foi me ensinando uns babados e tal, aí eu fui olhar o feed do Hebreu, acho que esses dias. Aí tem toda uma construção, cada post se complementa com outro post, é todo um negócio assim, enfim, coisas de design muito bonito, viu? É o meu jeitinho virginiano, gente. Adorei. E aí, meu povo? Vai o patrãozinho ou a patroa? A patroa, né? Ela caiu, ela tá atrasada nas respostas, vai ter que compensar agora. Total. Eu acho que, apesar de diretamente não parecer muito, né, com tanto, vou colocar aqui meus 2 ofícios de professora e de pesquisadora, tem muito a ver. E uma coisa que a gente sempre tenta exercitar, e que eu já tentava exercitar na minha vida, e eu acho que qualquer pessoa que tem alguma experiência nessas 2 áreas, né, de ensino e pesquisa, tem que trabalhar muito bem, é um negócio que eu chamo de escutativa. Que eu acho que o Hebreu me ajudou muito a exercitar isso, que é de saber ouvir de uma forma engajada. Não é só você ouvir, estou te ouvindo, ou estou te dando voz, porque, né, a gente não dá voz pra ninguém, as pessoas já estão aí falando. Mas quando você se compromete a exercitar uma escutativa, você tá abrindo um espaço, né, na sua mente, no seu coração, para acolher aquilo que está sendo dito. E aí isso não depende de você gostar ou não da pessoa, de você gostar ou não do que ela está dizendo, mas de você saber que aquilo faz um sentido. Eu não estou fazendo, cada um com sua verdade, aquilo faz sentido para a pessoa. Não, mas aquilo é fruto de uma experiência, e aquilo ali, em algum lugar e espaço, tem um sentido compartilhado. E a gente fala muito sobre isso na sociologia, né? Então, acho que se eu posso elencar algo que me influenciou muito no Hebreu, foi de estar, né, em momentos muito específicos, que é o momento que a gente grava, fazendo esse exercício e vendo como esse exercício, assim, nos afeta profundamente, sabe? Várias gravações do Hebreu, a gente, né, pode até falar sobre isso depois, mas me impactaram muito e me transformaram não só naquilo que eu acredito, mas na minha forma de interagir no mundo. E aí, obviamente, o meu ofício como professora e como pesquisadora são também afetados de uma forma muito positiva. Então, é isso. Padrãozinho agora. Então, amiga, no momento eu sou professor, no momento, infelizmente, para minha tristeza, não estou em sala de aula. Aliás, ninguém tá, né? Só em casa agora, dando aula de casa, com todos os sofrimentos disso. Mas o Hebreu tem uma participação enorme no que eu tenho pensado para pesquisa, né? Eu fui aprovado há pouco tempo para o mestrado em Antropologia Social aqui na UNP, já compartilhei isso com o público do Hebreu. E na faculdade, as disciplinas de pesquisa que eu fiz, eu sempre fui ali pelo caminho da antropologia da religião, porque já era o que me interessava, né? Então, fiz uma disciplina sobre isso, as minhas leituras foram muito em torno disso, e eu queria levar isso para o mestrado também. E aí eu decidi pesquisar no mestrado sobre relações raciais e branquitude no contexto das comunidades tradicionais de terreiro. Ou seja, trabalhando essa questão racial, que aparece nessa segunda temporada muito forte, quando a gente trata da teologia negra. E na primeira temporada a gente falou sobre pluralidade religiosa, né? Então é um espaço para ouvir os nossos irmãos e irmãs do candomblé, da umbanda. Então o Hebreu influenciou diretamente da maneira como eu penso a pesquisa também, assim. A cada episódio é uma vontade de escrever um artigo que eu tenho. Então, na pesquisa, falando enquanto pesquisador, o Hebreu me dá muita vontade de escrever, me provoca com relação a muitas coisas. Me interessa muito entender melhor o contexto das pessoas LGBT na fé cristã, então já tem muita pesquisa sobre isso, tem gente falando, escrevendo sobre isso me interessa também. Então influencia diretamente, assim, o Hebreu presente na minha produção. Tudo, viu? Gente, e só para complementar aqui, tem um trabalho de pesquisa, eu não queria falar palavrão, mas assim, vocês imaginam o que eu quis dizer. Tipo, tem muita pesquisa envolvida e às vezes em um episódio, tipo, aparece, claro, né, referências e tal, mas a gente que fica montando pauta ou então procurando pauta, tipo, sabe, sei lá, as 2 páginas que fica lá de roteiro, as 3 que fica de pauta, os 25 links, essas coisas.
É isso. Bem lembrado, amor, porque é isso, a gente não tira do nada, o roteiro não nasce do nada, assim. Meu Deus, eu comprei vários livros, gente, por causa de temáticas que a gente ia tratar no hebreu. Então, teologia negra tem material aqui, livros que eu comprei, teologia queer, um monte de artigo, tese, dissertação, o que der eu tô baixando para ler. Então tem esse trabalho de pesquisa real pra gente conversar com a galera. E a pesquisa de stalkear as pessoas convidadas, às vezes, e tal. Tá tudo aí também. A fofoca é edificante, pra quem olha não só, sabe Líbia. A fofoca é edificante, né? O stalker aí de você ir pesquisar sobre a pessoa, stalkear, a fofoca é edificante, é o novo meme da internet. Agora, tava vendo. Gosto. Não, mas eu acho massa se vocês falarem de como é esse processo de pesquisa para construir cada episódio, porque às vezes a gente que tá, né, por fora, assim, que é ouvinte, que acompanha, às vezes a gente tem noção, mas a gente não sabe como é que rola, né? Só quem sabe isso são vocês. E isso é um negócio que quem tá produzindo conteúdo de maneira responsável tá ali sempre fazendo pesquisa, comprando coisa, livro pra ler, chamando gente, conversando com gente, pegando texto na internet, fazendo fofoca edificante, tudo isso tá dentro do trabalho por trás, né, do fone, que a gente não escuta, por trás da escuta. E muito porque, né, Márcia, também, muito porque tem essa pegada muito significativa, não é um detalhe, é que eu e Lia somos cientistas sociais. Ali é mais próximo da sociologia e da antropologia. Então, assim, as conversas que a gente tem, a gente pensa com a cabeça de cientista social. Então, a gente está discutindo questões sociais e culturais a partir desse nosso olhar de cientista social. Então, não é só pensar religião, do nosso lugar também de pessoas de fé, né? Porque eu e Lia somos, sobretudo, que apresentamos o programa e produzimos, somos cristãos, né? O católico, ela é evangélica. Mas a pegada de cientista social está presente ali, né? Muito forte. Demais. E eu acho inclusive, Pode falar, amiga. Que o Damar falou, é um espaço muito massa e muito gostoso, porque a gente tem uma liberdade de estar transitando entre essas duas áreas das nossas vidas, né? Porque acho que a gente concorda aqui que o espaço acadêmico ele tem muitas restrições quanto a esse debate. Muitas vezes as discussões, isso aqui eu faço todas as ressalvas, porque eu sei que existem pessoas muito responsáveis, muito competentes falando sobre religião, mas a gente sabe que religião muitas vezes dentro da academia é tratado como um tabu ou como um assunto menos importante. Então a gente poder transitar entre a nossa fé e também a nossa formação como cientista social é um negócio gostoso mesmo. Eu acho muito massa de lançar mão dessa liberdade sem ter que ficar me preocupando de como eu vou apenas me justificar ou teologicamente ou academicamente, né? Porque a gente no hebreu experimenta isso, de tá aqui, eu vou falar isso porque faz sentido sim, né? Isso obviamente não tem nada a ver com irresponsabilidade, com sei lá, qualquer tipo de debate mal feito, mas a gente estuda muito para poder fazer esse trânsito entre as duas áreas. E a Lia me fez lembrar de uma coisa, que o hebreu tem desde o início essa pegada muito forte do diálogo interreligioso, né? Isso não veio do nada, isso tem duas influências principais. Uma delas é o fato de eu já ter sido vocacionado franciscano, né? Para quem não sabe, eu ia ser frade, gente, ia ser religioso. E para os franciscanos, na pessoa de São Francisco, essa figura do diálogo interreligioso está muito forte. O encontro histórico dele com o sultão, né, o povo muçulmano, tem isso muito forte. E eu trouxe isso comigo para o hebreu, mas também a contribuição inegável da antropologia. A minha visão sobre a religião hoje é muito fruto da antropologia. Então, eu nem sempre fui uma pessoa cristã que olhava para outras expressões de fé, de espiritualidade, com respeito, com admiração e tal. A antropologia me proporcionou isso. Relativizar esse olhar sobre uma outra compreensão de fé, de religião, isso contribuiu diretamente para como hoje eu consigo perceber e dialogar com outras expressões de fé, sem pensar isso de uma maneira hierárquica ou etnocêntrica, enfim. Eu acho que isso contribui muito para a tua experiência também como professor, porque, assim, né, a gente já leva isso como cientista social, mas isso é um negócio que... Por isso que eu fiz essa pergunta, sabe? Porque reflete muito na escola. E aí é uma coisa na escola, na universidade, em todo e qualquer lugar que você faça, dê aula, né? Porque eu acho também que o hebreu é uma aula, eu encaro o hebreu como uma aula. Quando antes, era isso que eu ia dizer, gente, assim, eu me sinto numa aula. E aula no sentido, às vezes as pessoas têm esse sentido negativo, né?
de coisa cansativa e tudo, mas pra mim é um negócio que eu tô ali aprendendo, sabe? Eu me sinto realmente com vocês e conversando ali naquele momento. Então acho que vocês estão passando uma experiência religiosa, e eu aprendi isso com a Eliana, de que a gente não faz igreja. Isso me marcou muito. A gente não faz igreja só dentro do espaço físico da igreja, né? A gente tá fazendo igreja aqui também. E aí vocês fazem isso, sabe? Acho que vocês conseguem fazer isso, assim, de uma maneira muito acolhedora, que eu acho que é o mais importante. Eu disse que a Lia tava querendo dar spoiler das minhas perguntas, porque ela falou dos episódios, começou a dizer assim, não, gravar um episódio que não sei o que me ensinou isso, não sei o que. Não, mas é isso, gente. A minha próxima pergunta é sobre isso, é sobre o gosto, sobre marcas, né? Eu acho que, assim como eu tenho muitos episódios que me marcaram, você me perguntar, Márcia, quais são os episódios do Hebreu que tu mais gosta? Tu como Hebrete? Mulher, eu lembro logo do episódio dos Desigrejados, do episódio sobre o Islã, do episódio sobre o Candomblé, do episódio sobre teologias negras. Massa, mulher, mas são vários. É porque todos eles ocupam o mesmo lugar, assim, de hierarquia dentro do meu coração quando eu penso nos preferidos. Esses são os que mais me entendeu? Gente, eu aprendi tanto com Tiffany Odara. Simplesmente queria ter aula com ela. Líbia, aprendi tanto com Líbia. Eliana, olha aqui. Não sei, chega a me dar logo um nervoso, sabe? E aí, quando eu falo de Hebreu, eu falo desses episódios que estão no meu coração. Não que os outros não sejam importantes e não tenham ensinado, mas é que esses me chamaram a atenção e, enfim, né, me marcaram. E vocês, que episódio ou episódios, né, como eu, a louca, vocês podiam dizer que mais marcou, que mais marcou vocês nessa trajetória aí de 1 ano até aqui? Pode inverter a ordem, como prof aqui, vou dizer que é a ordem, viu, gente? Pode inverter a ordem aí, vocês ficam à vontade. Eu vou pegar logo o gancho, que é pra eu já me dar desculpa. Como a Márcia falou nos 3 episódios, eu tava aqui pensando, gente, como eu vou dizer qual é o meu preferido? Mas como ela já disse 3, eu não vou me obrigar a dizer só um. Mas não, acho que justamente muito... pra deixar à vontade. Sim, que é bem isso que tu falou, assim, tem episódios que me marcam, né, de diversas formas. E aí, por exemplo, se eu vou lembrar o do islamismo, por exemplo, é um que com certeza me marcou muito, porque era algo que eu não conhecia e eu vi de Líbia e da Dillian também. Coisas que eram tão próximas de mim em tal hora, né, de que veio também de um referencial cristão, judaico-cristão, e eu fiquei, nossa, tipo, por que a gente parece ser tão diferente, sendo que não é tão assim, sabe? Então, pra que ficar potencializando uma diferença em nome daquilo que a gente sabe que é, né, que é a islamofobia e diversos outros preconceitos que estão ali incrustados. E aí eu fiquei, gente, o mundo precisa ouvir isso. Então eu lembro de um episódio que eu tava num grupo LGBTs pela democracia, alguma coisa assim. E teve uma época que rolava assim diversas postagens islamofóbicas e eu ficava assim, olha só, escuta aqui essas 2 mulheres te dando uma aula pra você parar de falar besteira, porque isso que você tá falando aí não condiz com a realidade. Então me marcou muito isso, porque me trouxe, sei lá, informações, mas também a necessidade de um diálogo que eu não conhecia. Mas gosto muito do episódio da Tiffany também, porque, sei lá, me marca por uma proximidade. Gosto muito de como ela fala de uma forma muito real da vivência dela, mas essa realidade não atrapalha em nada, assim, a beleza e a mística daquilo que ela também vive, né, sendo uma pessoa trans e uma liderança religiosa. Então me marcou muito isso. E por último, acho que também, por ser o último dessa última temporada, o episódio dos grupos, né, da Universidade Católica, o Evangélicos pela Diversidade e a PJ, porque dialoga diretamente com aquilo que eu falei agora há pouco, né, de ter vivido experiências de violência dentro da igreja e de como em algum momento a Universidade Católica também se fez presente na minha trajetória, né? De ser um lugar possível de permanecer dentro dessa vivência de fé, dessa vivência de espiritualidade, mas pleiteando o respeito e o acolhimento que é devido a qualquer pessoa que queira viver aquela experiência de fé, né? Então me marcou muito, assim, consegui me ver em diversos dos relatos, né? Em momentos diferentes dos relatos que cada pessoa levou,
Mas no fim das contas, acho que, sei lá, juntando esses três, o que me marca de forma comum em todos os três é esse empenho do diálogo, sabe? Mas um diálogo que também se faz na disputa, assim, não é o diálogo de sim, me fala aqui tudo aquilo que você quer falar, todas as violências que você tá aí carregando, não, assim, é o diálogo que se faz também na disputa e na demarcação dessas não tá me fugindo a palavra, mas sabe quando você, tipo assim, olha, não aceito mais isso, assim, né? Eu sou cristã e não vou mais viver esse desrespeito que você acha que faz parte da fé. Não, sabe? Então acho que é diálogo, disputa e limite, sabe? Assim, de respeito. Tudo, viu? Militei, viu? Militou. Não, amigo, mas foi um militado assim, sabe? A gente fresca, mas foi tudo, viu? E agora? Quem é? Agora é Lidomar. Vai ser o Lidomar, o patrãozinho. Então, né? Cara, eu vou falar da primeira e da segunda temporada, né? Eu não teria mesmo como dizer um episódio só, eu não conseguiria, de jeito nenhum. Da primeira temporada, teve 2 que foram mais importantes, assim, pra mim, de me fazer pensar mesmo, assim, de me questionar sobre várias coisas e tal. Um deles também foi sobre o Islã, né? Foi muito importante pra mim, aquele episódio, conhecer mais sobre o islamismo. Estabelecer essa ponte com Líbia e Gillian foi muito massa. Conhecer essa outra perspectiva para além de um estereótipo que é pintado pra gente foi muito importante. E o episódio com a Tiffany e o Maia sobre o candomblé foi muito... Vou usar uma palavra que não pode falar aqui no YouTube, né? Mas foi muito bom conhecer mais dessa espiritualidade, assim, do candomblé e tal. E da segunda temporada, todos foram muito massas, assim, mas tem 2 que de longe são os que mais me atravessam, que é o sobre teologia negra, né? O episódio de teologia negra pra mim, nossa, foi assim, um gritar pro mundo o quanto que isso é relevante, é importante, conhecer a raiz, a ancestralidade africana do cristianismo, porque ele chegou pra gente embranquecido, ele chegou pra gente europeizado, ele chegou pra gente romanizado, porque é a experiência do catolicismo romano. Então, para mim foi muito importante e relevante o episódio de Teologia Negra, e esse foi assim mesmo uma aula do começo ao fim, meu Deus. E depois Teologia Queer com a Anisté, gente, meu Deus, muito Anisté e João Vitor, muito importante para mim, muito importante, daquilo que eu já vinha lendo e ouvi tanto de João quanto de Anisté, foi muito importante. Arrasou. Que lindo! Ai, gente, adoro ouvir vocês. Pode continuar, viu, Bia? Gente, é isso. Eu faço muito coro com tudo que Ronaldo e Lidomar falaram agora. Eu também vou ser obrigada a dividir entre primeira e segunda temporada. Eu acho que toda a experiência de você se colocar para conversar com outra pessoa sobre religião, pra mim, que é um assunto como é um assunto muito caro pra mim, sempre é uma experiência muito enriquecedora, que me agrega muito, né? Pegando a primeira temporada, a gente tinha muito essa sensação, né, da gente fazer alguns contatos com pessoas próximas, pessoas que a gente recebe alguma indicação e tal. E quando a gente conversa, é tipo, caramba, que negócio interessante, eu não sabia disso e tal. E aí você tem aquele encontro com aquela pessoa. E isso ocorreu em todos os episódios, mas eu acho que o que foi um momento de tanto muito aprendizado, como um momento em que eu me senti extremamente confortável por estar num espaço, né, com 2 mulheres falando sobre algo que muitas vezes é colocado como muito distante daquilo que a gente acredita por conta da islamofobia, né, que é o islamismo. A gente não percebe o quanto a gente compartilha alguns espaços, tanto espaços de fala, como de pertencimento também, e de fé. Então foi um episódio que não só eu aprendi na hora, como eu passei um tempo processando e tentando entender algumas coisas. Então foi um episódio muito especial pra mim. Da primeira temporada, eu acho que foi o que eu tava assim, mais confortável na hora da gravação. Não sei, gostei muito, e o resultado também eu acho que não me senti assim à toa, né? O feedback que a gente recebeu foi muito positivo.
E aí na segunda temporada a gente tem uma sensação um pouquinho diferente, que é da gente fazer esse trabalho de ir atrás de pessoas que já têm uma legitimidade no campo, né? Pessoas que... A gente vai atrás da galera que é citada, que a gente... Quando a gente terminava de gravar, a gente ficava assim, meu Deus, o Lidomar mandava uma mensagem: amiga, eu acabei de pegar 3 livros aqui e os 3 citam a mesma pessoa que a gente gravou. Amiga, eu tô lendo um artigo e tá citando fulano, tá citando fulano. Então isso foi a sensação de, caramba, eu vou gravar com esta pessoa. E aí depois que grava, a sensação de, caramba, essa pessoa é isso tudo mesmo. Então todos os episódios a gente chegava muito nervosa, a gente chegava muito tensa, mas dava tudo certo. E a gente dá de cara logo com Ariovaldo Ramos e a Teia, né? Então, pra mim já foi um grande choque. Foi um episódio que tem um espaço no meu coração muito grande, mas da segunda temporada eu não consigo separar o que a gente construiu do Hebreu do que eu estava vivendo na minha vida. E eu acho que o que a gente sente quando tá gravando, o que a gente sente quando tá ouvindo, e principalmente quando a gente tá se preparando pra isso, conta muito. E aí teve um episódio que eu me emocionei muito disso, e toda vez que eu vou falar sobre ele eu quero me emocionar também, que foi... Se emociona, amiga, vai. Ai, é isso. Na verdade, essa temporada inteira a gente faz um bingo aqui, um bingo não, o jogo dos 7 erros pra saber em qual episódio eu não chorei. Mas o episódio sobre teologia negra, né, que a gente teve a Reverenda Conceição e o Pedro Acosta Leigo, foi assim, nossa, foi uma choradeira sem tamanho. Porque a gente já tava se preparando e eu passei por experiência de perder meu avô nessa semana. A gente já tava, né, com contato com as pessoas que iriam gravar com a gente. E a Reverenda Lília, ela sempre foi muito acolhedora, assim, em todos os momentos, né, Lidomar? Ela sempre mandava mensagem, quando acontecia alguma coisa. Foi um episódio que a gente teve alguns problemas, né, de cancelamento, porque, enfim, a gente sempre frisa que tá muito complicado, as pessoas realmente estão enfrentando problemas muito sérios e coisas acontecem que a gente tem que cancelar, a gente tem que adiar, e aí a gente tava tendo esses problemas, e a Reverenda sempre muito compreensiva, não só compreensiva, mas nos ajudando mesmo nesse trabalho. Então eu já tava ansiosa para conhecê-la, e eu passei por esse momento que eu perdi meu avô, e a gente gravou, acho que foi na semana seguinte, né, na terça-feira. Eu perdi meu avô na quinta, e eu ainda estava processando muito a perda. Só que é uma coisa que eu sempre falo pro Lidomar, né, ele sempre coloca da gente fazer só o que a gente consegue fazer, de não extrapolar nossos limites. Então eu lembro que a gente conversou sobre se eu estava bem para gravar, se tudo bem. E sempre me ocorre muito que o momento de gravação do Hebreu é um momento em que eu foco todas as minhas forças em estar 100% aqui. E como eu faço isso, sempre é um momento muito positivo. Então, apesar dos nervosos que a gente passa, dos estresses com internet, com zoada, com tudo, sempre tem isso de ser um momento bacana, um momento de acolhimento, um momento de escuta. Então, nesse episódio, nossa, eu me senti, como o Lidomar falou aí, me senti muito abraçada. Falei pra Reverenda Lília, né, que foi muito importante pra mim conhecê-la, foi muito importante pra mim ter essa conversa com ela. E eu acho que foi isso. Eu vou colocar, assim, minhas emoções no meio. Vou dizer que o meu episódio favorito, o episódio que mais me afetou foi o que eu já estava afetada. Mas essa temporada foi muito punk, no melhor dos sentidos. Então, muito, muito grata por tudo. E por todas as pessoas que dialogaram de alguma forma com a gente. A gente conversou com um monte de gente que é referência pra gente, né, Lia? Sobretudo, eu digo pra mim e Lia, porque pessoas, lideranças cristãs e tal. Então, gente que eu nunca imaginei, que eu admiro e acompanho há anos, que eu nunca imaginei que ia conversar com o Ariovaldo Ramos, gente. Até hoje eu ainda me pergunto, eu tenho que ouvir o episódio, vixe, é verdade. Eu conversei com o Ariovaldo Ramos. Então, gente que é referência pra mim e outras pessoas, ó, que a gente entrou em contato, que eu falei pelo WhatsApp, mas que não rolou de gravar, mas que eu fiquei assim, meu Deus, eu tô falando com essa pessoa, eu tenho o WhatsApp dele, meu Deus. Então, muito massa, muito massa. Ai, gente, muito lindo ouvir vocês falando sobre essas coisas que afetam vocês e por que afetou vocês, e, enfim. É inspirador, é massa. Vocês respondem mais do que responderam as minhas perguntas. Eu tô me sentindo contemplada aí. Passa a palavra aí, né? Eu vou fazer aqui o meu rito. Líbia está com você. Bom, boa noite, gente, novamente.
E agora é minha vez, assim, de dar um comentário, assim, por cima, porque eu tava aqui parada escutando vocês falarem, assim, a gente entrou muito no assunto de religião, né? O quanto é importante a gente falar sobre isso, porque, assim, religião se discute, política se discute, futebol, não sei, talvez, mas pode ter certeza que religião e política, sim. Porque eu sinto que a gente está vivendo num tempo em que as pessoas elas estão muito cegas, ou por um lado ou por um outro. Teve um episódio de vocês que eu até li uma coisa sobre isso, foi como se fosse um feedback, e eu achei algo muito interessante. Albert Einstein, por exemplo, né, dizia que a ciência sem religião ela é manca e a religião sem ciência é cega, ou seja, porque você pode se denominar ateu, mas ficar criticando aquela pessoa que às vezes usa a religião dela para falar sobre um determinado assunto, sem extremismo, sem partir para agressão, sem ser intolerante, e também porque você de repente que é um religioso, seja de qual religião for, você usa da religião ao invés de fazer coisas boas, né? Usar de boas ações para fazer e pregar coisas ruins. A gente vive uma época de muito negacionismo. Então, acho que esse trabalho também da gente fazer podcasts, programas, artigos, o que for, é uma grande iniciativa também. Não só para cativar outros públicos, mas também para a gente mostrar que nós somos abertos à diversidade também, né? E eu acho isso muito importante. Bom, vocês falaram, estou vendo muitos cientistas sociais aqui, um jornalista comigo também. Eu acho que na área das ciências sociais a questão religiosa ela tá muito interligada também. Eu acho que é uma das áreas que mais discute sobre religião, etnia, cultura. Eu queria saber, como vocês disseram também que começaram esse projeto do podcast na pandemia, como que foi para vocês conciliar o trabalho de vocês e a questão do podcast? Eu imagino que seja uma coisa uma coisa complicada, difícil, né? Sempre tem algum problema, toda semana gravando de casa ainda. Como que foi para vocês? Essa pergunta é para os três, tá? Pode responder geral, qual ordem vocês quiserem. Vai lá, amor, começa. Eu ia dizer que votava na Lia, mas como já me votaram primeiro. Então, sobre conciliar e tudo, como eu disse, né, o Hebreu tem sido esse espaço de experimentar, e inclusive profissionalmente. Mas uma coisa que acho que com certeza deve aparecer na resposta do Lidomar e da Lia também, não sei. Não quero forçar a resposta de vocês, gente, mas a gente já falou algumas vezes sobre isso. De como, sei lá, tem momentos em que eu tô com muita coisa pra fazer, mas fazer as coisas do Hebreu é um rolê também prazeroso, né? Então, às vezes era menos sobre conciliar e mais sobre... Já era uma prioridade em algum momento, sabe? Tudo bem, nas últimas vezes eu tô tendo algum problema porque o meu HD queimou, então tô recriando algumas das artes. Tinha que contar, gente, sobre isso. Foi um sofrimento e a gente precisa falar sobre isso. Mas isso de conciliar e de colocar também na rotina foi sendo algo muito espontâneo, porque como a Lia já comentou, né, a gente tenta trabalhar muito em um ritmo que seja possível, né, a gente está enfrentando um momento dificílimo e a gente tem que seguir com diversas outras coisas, mas quando a gente está produzindo, a gente está criando para cá, acaba que é um espaço também de, não vou dizer de desopilar, porque é trabalho também, a gente está trabalhando. Mas sabe quando você está empenhando sua energia numa coisa que você quer, numa coisa que você acredita e numa coisa que você vê que, sabe, está produzindo alguma coisa, está criando alguma coisa, está disparando conversas. Então, nesse sentido foi fácil de conciliar, porque dá gosto de fazer, mas muitas vezes eu tô aqui, sei lá, 11 horas da noite. Gente, desculpa, tô mandando arte aqui agora, tá? Dá uma conferida rapidinho. Porque acaba também que a gente vai arranjando, né, tempo pra fazer as coisas, porque é algo que importa pra gente. Então, estamos aí tentando, gente. E aí, Lia? Então, Lia, como concilia? Também queria saber como que concilia. Melhor resposta. Não, mas tem algo muito positivo sobre isso, porque eu acho que na minha rotina de trabalho, né, que atualmente diz respeito ao mestrado, a dinâmica é outra.
Então eu não estou mais fazendo as aulas, eu tenho que estudar, tenho que escrever, tenho que ler e tal. E não é todo dia que eu consigo fazer isso. Inclusive, né, há muito tempo estou meio que sem conseguir produzir nada, cabeça assim muito ruim e tal. Mas o que acontece? Como existe o Hebreu, eu consigo lidar melhor com a sensação de que eu não estou produzindo algo. Porque o Hebreu é algo que eu estou produzindo, que eu gosto de produzir. Nem sempre, né, tudo dá certo, eu consigo fazer tudo que eu me proponho. Mas eu acho que quando você assume projetos que você sente prazer em fazer, projetos nos quais você trabalha com pessoas que te dão esse gás, pessoas compreensivas, pessoas que compartilham desse mesmo prazer, isso muda tudo. Então o que acontece? Eu tenho muita sorte de trabalhar com duas pessoas organizadíssimas, né? Lidomar e Ronaldo. Então eu sei que questão de horário, questão de agenda, questão de planejamento, antecedência, tudo isso é muito respeitado. Eu me considero uma pessoa relativamente organizada, mas, assim, em outro nível, talvez inferior. Então, é muito bom poder contar com pessoas até mais organizadas do que eu, porque isso ajuda muito na minha rotina. Então, eu já conto com esse auxílio de Lidomar e Ronaldo. E é isso, a gente vai tentando fazer o que a gente pode, né? Eu acho que é muito importante isso de não extrapolar os nossos limites, de saber até onde a gente pode ir e também de não se cobrar tanto. Eu acho que essa conciliação, se você se cobrar demais, você nunca vai conseguir desempenhar um bom trabalho em nenhuma das coisas, sabe? Então, sempre, todo dia eu tô fazendo esse exercício de me acolher, de me perdoar pelos artigos que eu não li, pelas coisas que eu adiei, pelos projetos que eu tô botando mais pra frente, mas é isso. No fim das contas, o Hebreu, na verdade, me ajuda a ter uma melhor relação com o meu trabalho. Vai, patrão. Patrão, meu Deus. Esse apelido é muito burguesinho, acho que a gente já pode deixar de lado isso aí. Aqui tem muita operária para esse apelido. Então, gente, eu já falei disso em outros momentos, né? De que, inclusive hoje já, de que o Hebreu nasceu nesse contexto da pandemia e tal, e compartilhei de como foi esse processo lá no início. Eu tinha acabado de me mudar para Brasília, né? Eu tive esse azar de mudar para Brasília quase junto com o Covid, né? Eu cheguei em Brasília e o Covid chegou no Brasil. Foi horrível. Então tinha todo esse lance de... Para mim, eu já estava vivendo um momento emocionalmente difícil, que era estar me mudando do Ceará, né? Eu vim morar em Brasília em fevereiro do ano passado, né? Então eu tinha acabado de chegar em Brasília literalmente. Vim morar em Brasília antes de qualquer coisa para estar com o Ronaldo, porque ele tinha vindo para cá assumir o trabalho. E porque eu sonhava em fazer uma mestrado aqui na UNB, o que já rolou, graças a Deus, só festa. Mas aí eu estava nesse momento que ainda nem estava acontecendo a seleção do mestrado, eu não estava trabalhando, não estava estudando, estava só em casa. Então, às vezes eu ficava assim, muito entediado e me sentindo sozinho, porque o Ronaldo saía para trabalhar e eu ficava em casa. E aí isso se intensificou de um jeito muito forte com a pandemia, né? E aí só dentro de casa. As pessoas perguntam, já deu para conhecer Brasília? Não, né, gente? Porque eu cheguei aqui e a pandemia chegou junto. Então eu conheci muito bem 2 apartamentos. O primeiro que a gente morou e o segundo que a gente está agora eu conheço muito bem. Mas Brasília não deu tempo de conhecer. A gente também teve esse cuidado, né? De Ronaldo logo entrou em home office e ficou em casa. Então a gente evita sair ao máximo mesmo. E aí o Hebreu foi essa estratégia de buscar saúde mental mesmo, sabe? Tal hora de procurar ficar bem. Eu não vou fazer alguma coisa que vai ocupar minha mente, que não vai me deixar tão entediado. Naquele momento, a única coisa que eu fazia antes do podcast era estudar para a seleção do mestrado, e tal hora eu estava me cansando muito. Todo o processo de seleção já é muito difícil e cansativo, e numa pandemia, então quando eu compartilhei da ideia do Hebreu com o Ronaldo primeiro, e ele foi super acolhedor comigo. E depois com Lia, nossa, foi muito massa ver que eu não tava assim viajando, sabe? Que, não, a ideia é muito boa, vamos fazer isso. Então o Hebreu, de certa forma, me salvou, gente, nessa pandemia. Eu tenho o maior prazer de fazer o Hebreu. Eu fico muito animado, ansioso pra caramba, eu sou uma pessoa muito ansiosa, de ficar com dor de barriga, de ansiedade. Eu fico assim quando tem gravação, eu fico muito ansioso.
Mas eu também fico muito animado. Na semana que tem gravação, eu fico contando uns minutos para começar. Eu sou a pessoa que meia hora antes da gravação eu já abri a sala, já tô lá, vendo minhas anotações e tal. Eu gosto muito de fazer Hebreu. Dá muito trabalho, a Eliana tá aqui, é podcast, produz podcast, sabe. É muito legal ouvir, né? Você não sabe o trabalho que dá, das noites que eu já fiquei 2 horas da manhã editando episódio. O trabalho de edição é o que dá mais trabalho, sou eu que faço. Mas o Hebreu, muito mais do que me dá trabalho, me dá muita alegria. Foi essa oportunidade de construir pontes, Poxa, a Líbia tá aqui me entrevistando por causa do Hebreu. Eu conheci a Líbia no Hebreu. Esse contato meu que ficou para além da gravação. Ela já fez depois uma live com a gente, usou uma temática super importante. As pessoas que passam pelo Hebreu como convidados se tornam quase consultores do Hebreu. De vez em quando a gente pergunta ali alguma coisa, faz algum convite. Eu acho que é isso, gente. Eu boto fé. Quais dicas assim vocês dão para o pessoal que está começando a desenvolver podcast agora? Tudo, porque uma coisa que eu percebi muito nessa pandemia é que além das lives, a galera ela tá frisando mais entrar na onda do negócio de podcast, né? Eu acho que podcast, alguns dizem que substituiu o rádio, outros a internet, outros a televisão, mas eu acho que é uma plataforma que veio mais para complementar tudo aquilo que a gente já conhecia, né? Eu, por exemplo, amo escutar podcast, eu acho delicioso às vezes acordar um final de semana, sentar ali no quintal, tomar um sol, escutando um podcast, escutando um Hebreu, o que for. E aí eu fiquei me imaginando, poxa, um dia eu criar um podcast, por onde eu começo, o que dá mais trabalho, quais dicas eu posso pegar, porque eu já fiz podcast, já fui host, mas durante um ano, ainda assim eu não tive uma experiência tão ampla quanto vocês estão tendo a oportunidade de adquirir agora quanto a isso. Então, que dica vocês dão? Se vocês quiserem, já pode partir para as considerações finais, e já a gente eu vou chamar as meninas de novo pra gente encerrar também. Acho que aí pode virar a ordem aí, dos 3 mesmo. Essa eu começo respondendo, que eu me empolgo. Vai. Compartilhei uma coisa muito massa no começo dessa transmissão, né, da gravação do episódio. Eliana tá aqui. Eu posso te trazer, Eliana, pra tu ficar aqui só enquanto eu compartilho? Cadê a Eliana? Aí, a gente está envolvido num processo muito massa nesse momento, que a gente está na articulação da rede nordestina de podcasts. Então, qual a dica que eu dou para quem está começando a fazer podcast? Se você é do Nordeste, a primeira dica é entra na rede. O link está lá na bio. Tá lá na bio do Hebreu, tá na bio do Elas Pesquisam também. Então, entre lá, faça seu cadastro, preencha o formulário. Se você é do Nordeste, vem para a rede nordestina de podcast, que a gente já teve a primeira reunião. Vem deitar na rede. É isso. E esse processo está muito massa, assim. Então, a dica é essa, primeira. E a segunda é: não espere essa expectativa de eu preciso ter um equipamento profissional para gravar, eu preciso ter microfone, eu preciso ter mesa de som. Bom, a gente grava a captação do áudio com o telefone, eu uso meu computador normal, é o fone de ouvido do telefone, não tem nada de equipamento profissional aqui, é tudo coisa que eu já tinha, ninguém teve que comprar nada para começar a produzir o Hebreu. Então é isso, velho, é você parar e pensar qual é a sua proposta, sobre o que você quer falar, qual é o assunto. Botar isso num papel eu acho que é muito importante. Eu fiz isso, assim, a Lia não me deixa mentir. Vou até trazer ela de volta aqui, que quando eu fui compartilhar a ideia com ela, o Ronaldo também, já estava assim, eu tinha colocado tudo num papel, literalmente. Eu escrevi um projeto, gente, a ideia é essa, eu penso que o nome pode ser esse, eu penso que a música pode ser essa, porque eu acho que tem a ver com isso. E me ajudou. Escrever o que eu estava pensando me ajudou a esquematizar qual era a proposta, porque acho que das primeiras coisas é isso, sobre o que você quer falar, para quem você quer falar, quem é seu público. E daí depois pensar em formato, se você quer. O Hebreu é um bate-papo, assim, mais do que uma entrevista, né? Tem podcasts que são feitos de um formato de entrevista mais rígido, por assim dizer. É só as perguntas. A gente não, a gente bate papo mesmo com os convidados. A ideia é que a imagem que eu e Lia temos da cabeça é uma mesa, assim, que a gente senta com convidados para conversar, né? E dar as nossas contribuições também.
Então, pensar o formato é legal, tem inúmeros formatos de podcast, acho que é uma outra pegada se você faz podcast sozinho também, se você é o único host e tal. Então a dica faz, velho. Mete as caras e faz. Queria contar uma novidade de uma pessoa muito próxima de mim, que eu não posso dizer o nome, que tá aí também para começar um podcast, mas como não me autorizaram, eu não vou falar aqui, né? Fica aí um mistério no ar. Vocês querem complementar alguma coisa, gente? Lia ou não? Eu vou falar porque tu falou dessas perguntinhas de pra quem, né? Tipo, o que você tá produzindo. Eu acho que uma dica, uma imensa dica, é a de você pensar por que você tá produzindo isso, né? Essa pessoa que Lidomar falou sou eu, assim. Vem aí, não sei quando. Talvez algum rolê aí dessa podosfera. Mas eu tava conversando sobre isso, de como produzir, como fazer, o que fazer. E eu tava conversando com uma amiga que tem um podcast com uma outra amiga, que é o Vamos Podcast, né? Vamos falar sobre arte contemporânea. E ela falando, ai Mel, como é que é, não sei o que, tô pensando. Ela, mulher, faz porque tu quer fazer, entendeu? Porque se for algo que tu não quer fazer, ou se for algo que vai depender, sei lá, de quantas visualizações eu vou ter, quantas escutas e tal, streaming, né, que diz, tal hora tu vai desanimar, assim, mas faz aquilo que tu quer fazer e que tu acha importante de fazer. Então, tô meio que já repetindo o que eu tava falando, né, na resposta anterior, mas eu acho muito importante ter essa dimensão, né, de que não adianta você querer produzir algo sobre algo que não te dá vontade. Então, não adianta você querer produzir uma coisa que não vai estar relacionado contigo, né? Como a Lia também estava falando, assim. Então, sei lá, eu poderia fazer... Eu sou da comunicação, vou aqui fazer um negócio sobre assessoria. Velho, eu tenho pavor à assessoria, assim, eu tô aprendendo a fazer as coisas ainda. Então, tipo... Você não é o único, você não é o único. Então, acho que se você tá pensando, né, em botar uma coisa no mundo, tem que estar relacionado com o jeito que tu tá no mundo, assim, tal hora. Às vezes a gente já ficava frescando, né, de que Ronaldo vai até se converter, não sei o quê, porque a gente tá falando sobre isso. Mas, sei lá, eu vejo que o hebreu fala de espiritualidade e às vezes sobre religião. Mas além disso, né, tipo, eu me relaciono com o projeto porque ele é um projeto basicamente sobre encontros no meio do caminho, assim. E eu adoro essa imagem, sabe? Ela se comunica muito comigo. Eu faço muitas coisas a partir dessa imagem nas minhas próprias trajetórias. Então, acho que uma dica muito importante é essa, assim, saiba o que você quer fazer e como você tá naquilo, entende? Porque quando você tiver de saco cheio e querer assim, olha, não tem mais temporada, acabou aqui. Você lembra disso e vê, faz sentido ainda. Ou então, não faz mais sentido assim, talvez faça mais sentido eu fazer diferente. E aí a coisa vai andando, né? Você não fica refém dela, você vai caminhando junto. Para mais dicas, sigam lá o meu perfil. Lia, quer complementar, amiga? Sim, só, assim, concordo com tudo que Ronaldo e Lidomar falaram. E eu acho que, para além disso, você tem que considerar se você vai fazer algo sozinho, né? Sabe que você vai ter um trabalho, porque nossa equipe está em 3 e Lidomar tem um trabalho, assim, muito pesado, muito difícil, que ele teve que aprender especificamente para isso, né? Que é o de edição. E aí, primeira coisa, que isso que Lidomar falou faz todo sentido. Anote, escreva tudo. Anote o número. Sério. Escreva tudo. Crie um projeto. Estruture bem o que você quer e delegue tarefas. Sério. A gente precisa muito separar quem vai fazer o quê, como é que vai fazer. Que às vezes até com essa separação muito bem feita, como é aqui no hebreu, a gente não... A gente demorou a fazer, inclusive, né? A gente demorou um pouco e a gente viu que era necessário dividir mesmo. Foi. E... outra coisa que eu acho que tem tudo a ver com isso é, se você não vai fazer sozinho ou sozinha, pense bem e avalie bem as pessoas com quem você vai trabalhar. Porque eu não conto às vezes aqui no hebreu que eu tinha que fazer uma coisa, eu não consegui fazer e eu entrei em pânico. Eu pensei, meu Deus do céu, eu estraguei tudo. Aí eu falava no grupo e ainda vai rolar, amiga, tá tudo bem, é isso mesmo, amanhã dá certo. Ou você quer que eu faça, sabe? Então, nossa, isso é muito importante, isso dá outro gás na coisa. Então, avalie com quem você trabalha, as pessoas. Na verdade, isso é pra vida, não é só pra podcast, não.
Escolha bem as pessoas com quem você vai compartilhar projetos, né? Não dá pra escolher muito bem com quem você vai trabalhar em outros pontos, né? Porque, enfim. Mas pessoas com quem você compartilha seus sonhos, projetos, isso é muito precioso. Então, é muito bom você compartilhar isso com pessoas que você gosta, pessoas que te respeitam, pessoas que tornam a caminhada mais leve. Então, acho que essa é a dica que eu posso dar. Bom, acho que é isso daí. Pessoal que quer fazer podcast, está planejando, está no começo, acho que vocês já pegaram a dica aí, né, com esses experientes. E agora eu passo a palavra para Eliana, né? Acho que já partiram para as considerações finais também. Se vocês, você e a Márcia quiserem falar, complementar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Mas é isso aí, viu, gente? Deu até de vontade de criar um podcast aqui agora, né? Trabalho. Gente, só para agradecer o Calumbi, né? Nosso colega podcast, o Calumbi, deve ser a Adriana que está por aqui. O Calumbi mandou uma pergunta, para não deixar sem resposta. Eu queria responder rapidinho, né, do que tá aqui. O Calumbi perguntou: o hebreu tem como objetivo dialogar com os não religiosos que estão desacreditados da fé? Olha, eu acho que eu posso dizer, né, Lia, que não é um objetivo do hebreu dialogar com os que estão desacreditados, no sentido de que a gente não produz pensando nessas pessoas. O hebreu não é um projeto proselitista, né? A gente não tem o interesse de falar da religião para converter ninguém à religião, a não ser que a pessoa queira mesmo, faça sentido, aquela fé e tal. Mas eu acho que, de alguma forma, sobretudo nessa segunda temporada, falando para pessoas cristãs, talvez algumas pessoas tenham ouvido e dado mais uma chance para a fé cristã, como, por exemplo, as pessoas LGBTQIA+, sobretudo, quando a gente falou sobre teologia queer e quando a gente falou de coletivos cristãos que estão dispostos a acolher essas pessoas. Eu vou responder e já passar no RH, porque eu acho que eu discordo um pouquinho. Eu não diria que é um objetivo. Lia, me manda aqui no grupo a cópia do contrato do Ronaldo. Mas sim, eu concordo com o que Lidomar falou, de que não é um objetivo, tipo de, sei lá, evangelização ou de reunir pessoas para uma mesma fé, para uma mesma coisa, mas a experiência que eu falei, né, tipo, a partir de conversas que a gente teve no hebreu, eu consegui chegar para a pessoa e dizer: olha, você tem todo o direito de não acreditar nisso, mas você não tem o direito de, pela sua falta de crença, desrespeitar essa outra crença, né, que, como no exemplo que eu falei, era gays brancas sendo islamofóbicas. E aí eu, velho, assim, não, sabe, não é porque a gente não vive determinada fé que outra pessoa não possa viver, né, porque eu acho que isso também é um questionamento que até a galera do Diversidade, do Evangélicos falou, né, de que pessoas que são LGBTs e são julgadas por outras pessoas LGBTs porque são de determinada religião. Então tá, assim, o objetivo não é falar com você que não quer nenhuma religião, mas a gente pode ter uma conversa legal sobre isso, eu acho, né, como eu falei antes, né, os limites do respeito. E tamo aí, gente, assim, todo público que quiser somar numa conversa sadia pode vir. Faz sentido, amor, você tá certo. Eu disse. Não vai ser dessa vez que vai ser demitido. Olha, bichinho! Hoje não. Gente, agora entendi o apelido, mas eu tô vendo que ela tá erótica. Eu quero tentar assim. É mais legal. É verdade, Eliana, com certeza. Mas, ó, sobre... Só o parêntese aqui sobre o apelido, né? Que, enfim... A gente brinca muito que, graças a Deus, né? Inclusive, o grupo do WhatsApp do hebreu da equipe, né? Entre nós três, tem até um ícone diferente, a cor diferente, pra não ter perigo de a gente errar grupo, porque as conversas são, assim, incríveis. E o apelido patrão... É que a gente brinca muito que o hebreu é uma firma e tal, aí não vou aqui bater meu ponto e não sei o que, aí ó, chego atrasado, o patrãozinho vai reclamar. Mas enfim, com muito amor, né, abaixo o capitalismo, vamos derrubar tudo, quebrar, tocar fogo em banco. É nóis. E vale, esqueci o que eu ia falar, mas calma. Pronto, concordo com... Não é, nem direita nem esquerda. Não, como é? Não sou a favor nem contra. Muito pelo contrário. Não, mas eu concordo muito com o que Lidomar e Ronaldo falaram. Realmente não é a missão do hebreu, né? A gente não é um grupo missionário, um grupo evangelístico. A gente não tem nem perna pra isso, na verdade.
Mas se de alguma forma a gente consegue, não é nem destraumatizar alguém, mas oferecer uma nova possibilidade de visão sobre determinados assuntos, né, que não é só a fé cristã, não é só a fé necessariamente. Então a gente tem, por exemplo, pessoas de fé que já têm uma fé muito bem fundamentada e até muitas vezes fundamentalista, que ouvem o hebreu e aí passam a ter outro tipo de fé, né? No caso, pessoas que se tornam um pouco mais tolerantes, que conseguem conviver melhor com o diferente. Então, são coisas que acontecem que, se o hebreu pode, né, proporcionar esse diálogo e pode contribuir minimamente para que a gente mude a nossa forma de pensar, para que a gente esteja aberto a novas experiências, eu, por mim, estou super satisfeita já. Não é isso, mas é sobre isso também, né? E tudo bem também. Tudo bem também. E tá tudo bem. Gente, agradecer a todos que estão aqui, né, escutando, que ainda vão ouvir, vão ver, aliás, né. Agradecer a todos que estão escutando, a Lívia e a Márcia por essa missão. E eu tinha uma missão específica que não deu tempo de eu fazer, mas eu vou fazer do meu jeito, tá? Eu quero falar para Ronaldo, para Lindomar e para Lia. Andar com fé, eu vou, porque a fé não costuma falhar. O que é que significa isso nesses tempos de fundamentalismo cristão? Dominando sobre as pessoas e querendo à força fazer as pessoas andarem na fé. A fé imposta, ela é falha, ela fere, ela nos faz tropeçar e nos destrói. De alguma forma, todas nós que estamos aqui, ou que está escutando, está vendo, talvez tenham experiências ruins com a religião, seja qualquer religião. Mas o hebreu, para mim, é um lugar diferente. É um espaço para discutir coisas boas sobre a vida. Que a vida é gozar, e o gozo também pode ser espiritual. Gratidão a Lia, ao Ronaldo e Lindomar por proporcionar isso para mim. Vocês merecem muito, e que venham seguidores, que venham financiamento, e principalmente feedbacks de pessoas que querem andar com fé. A fé que fortalece a si e ao próximo. E eu amo vocês. E um beijo na boca, se pudesse, eu dava nos 4 que estão aqui. Com todo respeito. Gente, vocês são muito incríveis. Amém. Glória a Deus. Aleluia, arrepiei. É pra glorificar de pé, gente. Muito bom, gente. Ai, gente, queria parabenizar vocês pelo trabalho, assim. Como sempre, é muito bom estar aqui. Olha, pessoas, convidar todo mundo que tá ouvindo pra se tornar hebrete também, tá bom? Só responder algumas perguntas no Google Formulários. Mentira, gente, tô brincando. Eu sei que você não aguento mais Google Formulários, porque eu também não aguento mais. Tô só frescando mesmo pra dar pra frescar, porque eu gosto. Sou cearense, faz parte de mim. Mas enfim, gente, é isso. Sejam hebretes, conheçam o hebreu. Se você tá chegando aqui agora, eu não sou host do hebreu, mas eu adoro eles e eu tô sempre por aqui. E estou sempre também divulgando toda a vida que eu posso. Parabéns por esse espaço que vocês construíram, que vocês estão construindo. E eu desejo também as mesmas coisas que a Eliana. Só coisa boa pra vocês. Que São Francisco abençoe, porque eu também tenho essa identificação. É isso. Canidense, né, mulher? São Francisco de Assis, de Canindé, meu amor. De Canindé, não é de qualquer canto, não. São Francisco de Assis, da Chaga de Canindé, meu. Pronto, consegui finalmente destravar o microfone aqui. Bom, quero parabenizar novamente vocês, os três, aliás, todos nós, né, por esse trabalho que a gente faz. Como eu falei antes, essa iniciativa de ter um podcast específico, né, para falar de ativismo com religião, que para mim são duas coisas que deveriam andar juntas desde os primórdios, né? É uma coisa fantástica e espetacular. E a gente tem que estar aí na luta todos os dias, porque tudo aquilo que dá trabalho uma hora vale a pena, né? Ou vocês não sabem daquela famosa frase que depois de toda tempestade sempre tem um arco-íris lindíssimo. É isso que eu desejo para vocês, né? Que o fruto de todo o trabalho de vocês, desse esforço, gente, um ano passa assim, quando vocês vêm, já tem 10, 15, 20 anos aí desse podcast, se Deus quiser até mais coisas, comece a florescer, fluir, vocês tenham muitos novos seguidores, e que a galera, né, que tenha religião, que não tenha,
de qualquer fé, de qualquer crença, escute, porque eu acho que assim, independente se é ou não o seu lugar de fala, o lugar de todos nós é o lugar de escuta. É dessa forma que a gente aprende a lidar com pessoas que são completamente diferentes de nós, que a gente aprende a coexistir. Eu acho que é isso que está faltando hoje em dia, coexistência. A gente vive assim tempos sombrios, e eu acho que a pandemia ela mostrou isso muito pra gente, né? O que a gente está vendo hoje são tudo reflexos do ano passado, né? Quando começou esse período que eu chamo de período das trevas todo, né? Então acho que essa iniciativa deve partir de todos nós. Se hoje vocês estão aqui é porque vocês têm muitas pessoas que admiram vocês, que acompanham o trabalho de vocês, que compartilham, né? Eu sou uma dessas pessoas, a Eliana, a Márcia, e a gente tem certeza que vocês ainda vão crescer muito mais. E é isso. Um beijo no coração de todos vocês, das meninas. Foi um prazer estar aqui hoje com todos vocês. E é isso, a minha mensagem é essa. Sigam em frente, foco, força e principalmente fé. Amém. Muito obrigado. Ai, gente, obrigado. Sobe o som. Obrigado. Todo mundo, Obrigado. andar com pé, eu vou. No vosso delay, dava pra fazer esse coral bonitão aqui. Mas olha, Ele é quero cantor, agradecer. gente. Quero agradecer em nome da equipe, de forma muito especial a Líbia, a Márcia, a Eliana. A Márcia, que também é produtora de conteúdo, gente. Sigam lá o Portal Sociológico no Instagram. Portal Sociológico, Conteúdo... por favor. Tô de férias de lá, viu? Mas vou voltar, vai dar certo. Isso. Mas o conteúdo é maravilhoso. A gente compartilha as coisas do perfil da Márcia porque é muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E esse episódio vai sair editado, bonitinho, na sexta-feira, porque o aniversário do Hebreu é no dia 28, né? A gente gravou hoje pro episódio sair no dia 28. Então, sexta-feira o episódio sai editado, bonitinho, com toda essa gaiatice, essa confusão. Isso aqui. Então é isso, obrigado. Tchau, gente. Parabéns pra você. Essa data querida. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você curtiu, ajudei para esse papo importante chegar para mais gente. Compartilhe e indica pras amizades. Também nos siga no nosso Instagram, que é @ohebreu, que é por lá que a gente continua esse diálogo. E também você pode nos enviar feedbacks pelo nosso e-mail, que é ohebreupodcast@gmail.com. Obrigada e até o nosso próximo encontro.